Voltamos a falar ao vivo do Legislativo de Balneário Camboriú e ao nosso lado está o Mauro, que vai explicar para a gente o que significa esse bottom todo colorido aí na sua lapela, Mauro. Bom, boa noite. O bottom, na verdade, é um símbolo da luta do movimento LGBT, até diz o arco-íris, a questão colorida, a animação desse público LGBT. Então não é 7 cores, são 6, até uma curiosidade, são 6 cores, mas é referido à alegria, né? É um movimento, é uma luta, mas é uma alegria que tenta demonstrar. Exatamente, e a vereadora Marisa está sempre envolvida com o pessoal do movimento, sempre lutando pela igualdade, trabalhando esse tema da diversidade no gabinete. Vereadora, qual a importância dessa Semana Nacional da Homofobia? Nós acreditamos, Ellen, aos ouvintes, que quando nós desejamos uma sociedade de paz, nós precisamos pensar nas condições das pessoas e nas desigualdades. Então, a partir do momento que nós não respeitamos as diferenças, muitas pessoas se acham no direito de cometer violência contra o diferente. E, particularmente, a homofobia, ela é este retrato de pessoas que intoleram e não respeitam a diversidade humana que é natural. Então, a opção de cada um, a gente tem que respeitar. E, por isso, como vereadora, como mãe, como professora, eu me alio sempre às causas em defesa da liberdade humana e do direito de sermos todos como somos, diferentes. Como as cores falam, né? Cada cor é diferente, tem uma frequência diferente. E eu vou ganhar, parece um bottom aqui, que ao vivo, olha só, entrega ao vivo desse bottom que simboliza, então, o apoio a essa campanha. Muito obrigada. Vou pedir para você colocar aqui na minha lapela. Espera aí, ó, a gente já coloca. Significa, pronto, significa o nosso apoio ao combate à homofobia e qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, porque afinal de contas somos todos seres diferentes e como as cores, cada um tem sua frequência e seu brilho, né, Mauro? Voltamos já com mais informações e, é claro, a transmissão na íntegra da sessão ordinária da casa. Até mais. Atendendo a vereadora Marisa Zanoni, convido para adentrar em plenário e fazer o uso do tema livre até 15 minutos dos senhores Mauro César Neres Filho e Fernando Lisboa, que farão uma explanação sobre o tema Semana Nacional de Enfrentamento da Homofobia, atendendo então ao ofício 584/2013, de autoria da vereadora Marisa Zanoni. Bom, boa noite aos presentes, boa noite ao presidente Nilson. Eu estendo o cumprimento aos demais vereadores, aos munícipes presentes, e eu gostaria de fazer a abertura oficial da Semana de Enfrentamento à Homofobia. E para começar a tratar sobre o tema, falando em homofobia, primeiramente tem que entender o pessoal que não se trata de uma opção, e sim uma condição de cada ser humano, que ninguém opta na escolha de amar uma pessoa do mesmo sexo, ou de outro, mas sim ama, o mais puro e sublime dos sentimentos. Para tratar desse tema, eu gostaria de fazer um apanhado histórico. Há cerca de 4.000 anos atrás, os antigos gregos já tinham incorporado em seus costumes e hábitos a cultura da prática da homoafetividade. Naquela época não existia o conceito de homossexual e heterossexual. O que ocorria era a prática do amor livre, e na sua forma mais simples. A sociedade grega era uma sociedade livre e aberta. Havia liberdade de expressão, os debates eram livres e democráticos, realizados nas ágoras, como os espaços abertos aqui hoje. Todavia, a sociedade daquela época era machista e patriarcal, ou seja, somente o sexo masculino gozava de direitos. Até trago essa realidade daquela época de 4.000 para a atual. No caso, as mulheres daquela época não tinham direitos como os homossexuais não têm direito hoje. A questão machista da própria atualidade nossa, que os heterossexuais homens podem expressar certos sentimentos que os homossexuais não podem. Continuando,
O homem naquela sociedade patriarcal cabia todos os privilégios, inclusive de possuir uma esposa oficial, uma concubina, o direito de posse sexual sobre suas escravas, o livre acesso aos jovens para frequentar as casas de prostituição e o direito de se relacionar amorosamente com um amigo íntimo. Curiosamente, foi naquela época que iniciou-se a prostituição como empreendimento comercial. Contudo, naquela mudanças da história, o cristianismo adentrou na Grécia juntamente com alguns preceitos do evangelho cristão e alguns traços do judaísmo antigo. E aproveitando para citar as questões do evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia e o Novo e o Velho Testamento, foi encontrado no Velho Testamento, expressamente no livro de Moisés, o grande legislador do povo judeu, todo tipo de lei para todas as situações, sempre embasadas na vontade de Deus, né? Inclusive o primeiro ato de homofobia. Havia leis, as leis de Moisés, haviam leis de proibição de consumo de carne de porco na alimentação, obrigação de lavar as mãos, obrigação do trabalho, a proibição do trabalho aos sábados, a proibição de atos sexuais no período menstrual da mulher, o adultério, a proibição da zoofilia, entre também a proibição de relações entre masculinos e, contudo, né, visando essa sociedade machista com o aval de Deus. Afinal, Moisés era o único que falava com Deus, então não tinha o que se discutir, era dogmas daquela época. Bom, essas leis, essas primeiras leis, eram simplesmente para regular a questão da higiene do povo hebreu da época, porque como era um povo nômade, viviam numa sociedade que era num deserto árido, era quente, então as questões vêm para questões de higiene, e as próximas leis são questões de costumes locais civilistas, né? No caso, com o aumento da população em grandes centros urbanos, crescia o adultério, a zoofilia, a homossexualidade, e tudo isso atentava diretamente contra a estrutura familiar patriarcal da época. O que é curioso é que Deus disse para Moisés para proibir a homossexualidade entre masculinos, mas Deus calou-se e consentiu com a prostituição. Por que Deus, então, não proibiu a prostituição? Na época era um mal necessário. Os homens se casavam aos 30 anos. E o que fazer com os homens de 14 aos 29 anos de idade? Fisiologicamente falando, é o auge da produção hormonal e reprodutiva, logo o jeito era ir aos haréns. Assim entendeu Moisés em proibir a zoofilia, o adultério, a homossexualidade, dizendo que foi Deus que mandou. Era um problema naquela época, mas se calou diante da prostituição, por exemplo. E Deus, não ordenando, ou seja, o que a lei não proíbe, é permitido. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo lidava com a lei mosaica. No caso, a passagem da mulher adúltera, ele perdoou proferindo: aquele que não tiver o pecado, que atire a primeira pedra. Como se pode ver, o próprio Cristo demonstra que a lei mosaica tem um caráter civil e não sagrado. O aspecto sagrado da lei mosaica foi dado pelo próprio Moisés para obter o peso moral junto ao povo hebreu antigo, que era bem bárbaro e atrasado. Então concluímos desses apanhados e outros da Bíblia que Jesus era tolerante e misericordioso. Logo, a homofobia contida nas leis mosaicas era a forma que Moisés encontrou para manter a estrutura familiar patriarcal da época, já que era inconcebível um homem desejar viver com uma mulher sem ter casado numa estrutura machista. E principalmente numa estrutura conservadora que precisava crescer em população e, por isso, até o sexo para fins unicamente de procriação. Se a cultura grega nos legou democracia, filosofia, literatura, poesia e diversas outras que só engrandeceram nossa civilização, sem dúvida foi diretamente essas leis de 3.500 anos atrás que passamos a ter uma visão homofóbica em relação à homossexualidade. Claro, não é a única causa da homofobia existente hoje, mas sem dúvida é uma das grandes influências atuais. Somos muito mais que rótulos caricaturados, somos, na verdade, seres humanos. E a nossa essência humana está acima dos rótulos raciais, xenófobos, homofóbicos e outras rotulações preconceituosas existentes por aí. Boa noite a todos e a todas. Com a devida vênia, senhor presidente desta Igreja Casa de Leis, senhores vereadores, nobres edis que nos representam, senhores presentes, telespectadores, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu sou Fernando Lisboa, diretor do movimento LGBT de Balneário Camboriú, e vou falar um pouco sobre questão LGBT municipal, estadual e nacional, com ênfase na Semana Nacional de Enfrentamento à Homofobia.
tendo como data pétrea 17 de maio, é o dia que se comemora o combate à homofobia no Brasil e no mundo. A partir do governo Lula e Dilma, com a criação da Secretaria Estadual dos Direitos Humanos, a comunidade LGBT ganhou visibilidade em todo o território nacional. Essa secretaria, que hoje é comandada pela deputada federal licenciada Maria do Rosário, possui status de ministério. Ao organizarem conferências municipais, regionais e estaduais, as lésbicas, os gays, os bissexuais e as travestis e transexuais conquistaram hoje 2 conferências nacionais em Brasília. É notório que hoje discutimos com maior naturalidade as questões LGBT. Mas nem por isso deixamos de ter desafios. Precisamos de muito mais, senhores vereadores. É por carecermos de políticas públicas, isto é, legislação específica a nosso favor, que precisamos da ajuda de vereadores e vereadoras de todos os partidos, crenças, credos e filosofias. Essa não é uma luta específica dos homossexuais, senhores. É uma luta pela vida humana, pelo respeito e pela dignidade de milhões de brasileiros e brasileiras, que justamente por não serem ou não parecerem heterossexuais, são discriminados o tempo inteiro das maneiras mais maldosas e criminosas possíveis, senhor presidente. A homofobia, senhor presidente, significa aversão ao ódio a homossexuais. Temos notícias em todo o país de homens que são mortos por estarem de mãos dadas nas ruas. E alguns deles nem eram homossexuais, senhor presidente. Eram pais abraçados com seus filhos. Cerca de 340 mortos no Brasil, no ano de 2012, foram registrados mortos contra homossexuais neste país. Existem ainda outros 3 termos: a lesbofobia, o machismo e a transfobia. A comunidade LGBT levou anos, séculos para se constituir. Perguntaremos nós, qual a inclusão e inserção de homossexuais, lésbicas e bissexuais nos movimentos políticos e sociais, senhores vereadores? Quantos estão na política das esferas municipal, estadual e federal? Quantos travestis existem no mercado de trabalho formal em nossa cidade, senhores? Quantas transexuais estudam e frequentam as escolas nas mesmas condições dos alunos ditos normais? Os senhores talvez não tenham essa informação. Temos a prova de que a transformação social que queremos devem ser disputadas através de políticas e transformadas em leis, como é o caso do Rio de Janeiro, cidade tão turística quanto a nossa, e que hoje possui legislação específica para crimes contra os LGBTs. Inclusive, eles possuem o 0800, disque de denúncia específico para que casos de violência contra nós sejam denunciados e averiguados com mais agilidade, senhores. Nossa cidade vizinha, capital do estado de Santa Catarina, e também polo turístico, Florianópolis, também conta com uma lei contra a homofobia, válida para todo estabelecimento comercial que discriminar qualquer cliente por conta de sua orientação sexual, senhores. Balneário Camboriú, a capital catarinense do turismo, pode atualizar-se e também promover uma política social justa e necessária para que demanda gigante existente em nossa cidade. Precisamos ser uma cidade gay-friendly. Precisamos ser city gay-friendly. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no final de 2012, apontou que a maior população LGBT encontra-se vivendo em Florianópolis, senhores, cidade de Santa Catarina. Enquanto isso, o Grupo Gay da Bahia, importante instrumento de pesquisa sobre crimes cometidos contra as LGBTs, divulgou que o Brasil é o segundo país do mundo onde mais homossexuais são mortos, a maioria dos jovens. Talvez os senhores não tenham essa informação. Balneário Camboriú terá em agosto a sua segunda semana da diversidade e também segunda parada da diversidade, promovendo o turismo gay para a nossa cidade. É um movimento que não tem volta, senhores. É tempo de unirmos mais forças pelo bem comum. Movimento de negros, mulheres e outros segmentos que sentem-se reprimidos e discriminados podem juntar-se a nós. Por isso, o nosso nome é Semana da Diversidade. Nossos representantes, senhores prefeitos, prefeitas, vereadoras, vereadores, secretários, governadores, secretárias, enfim, precisam olhar com mais atenção para essa questão social, senhores. Está na mão dos senhores. Os senhores foram eleitos para isto. O conceito de família mudou e o Brasil é reflexo disso. Até o momento, nossos principais avanços vieram todos do poder judiciário. Desde 1995, a Câmara dos Deputados em Brasília, em sua maioria, ignora projetos que buscam a igualdade de nossos direitos, vide PL 122.
Não queremos discutir religião ou filosofia e ideologia, mas sim buscamos o respeito e a paz através de um movimento municipal que desde janeiro de 2013, senhores, se encontra mensalmente, muitas vezes aqui na Câmara Municipal de Vereadores, com o objetivo de amparar a quem precisa e mostrar a Balneário Camboriú que a diversidade existe e precisa ser respeitada, senhores. Os heterossexuais também são bem-vindos nessa luta que é de todos nós. Não somos contra o casamento hétero, senhores, mesmo porque viemos de uma relação desta envergadura. Na data de ontem, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os cartórios registrem o casamento gay. É uma conquista, senhores. O ministro Joaquim Barbosa, através do CNJ, na data de ontem, determinou então que todos os cartórios nesse país reconheçam o casamento homoafetivo, senhores. Eu venho aqui falar sobre homofobia. Eu venho aqui dizer que em Balneário Camboriú, que é uma cidade polo turístico, que é considerada o turismo, a capital do turismo no nosso estado, nós precisamos avançar no que se refere a políticas públicas voltadas para nós. Precisamos criar um conselho de diversidade, senhores. É de conhecimento público e notório que fatalmente tivemos um fato em nossa cidade que houve uma repercussão a nível nacional. Precisamos abafar essa situação e fazer com que Balneário Camboriú seja bem vista, como sempre foi. Sou morador nessa cidade há 10 anos. Busco pela igualdade, busco estar presente na ativação do nosso movimento. Faço parte hoje desse movimento e clamo aos senhores que fazem parte dessa Igreja Casa de Leis, que comecem a pensar que existem movimentos LGBTs dentro de Balneário Camboriú. Nós temos o apoio da sociedade, nós temos o apoio da nossa vereadora Marisa, queremos e contamos com o apoio dos senhores. É de suma importância, não tem como ignorar mais esse segmento da nossa sociedade. Não podemos ficar vendo o que aconteceu em nossa cidade, um fato com o André Barbosa, um menino que foi agredido em um estabelecimento comercial da nossa cidade e que houve repercussão nacional e, por que não dizer, internacional. Precisamos banir isso. Precisamos treinar as pessoas a lidar com os homossexuais. Somos iguais aos senhores, não somos nem melhores e nem piores. Não somos nem mais nem menos. O que buscamos é a igualdade, senhores. Eu quero apenas ressaltar que eu represento o movimento LGBT de Balneário Camboriú, respeito profundamente a opinião de terceiros, mas gostaria e clamo pelo respeito mútuo, pela reciprocidade do respeito. Respeito os senhores enquanto vereadores, enquanto legisladores, e clamo para que os senhores, nesta oportunidade, tendo Balneário Camboriú sendo referência do turismo, que possamos sim fazer com que o turismo LGBT, o turismo gay, que já temos em nossa cidade, nós já recebemos um público LGBT, assim como recebemos graciosamente um público, o turismo evangélico e o turismo da terceira idade. Nós também temos o turismo LGBT. Muito obrigado, eu agradeço imensamente a oportunidade e a homofobia é uma opinião. Nós temos que combater essa opinião que está intrínseca em cada cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Ao cumprimentar o senhor presidente, estendo os cumprimentos aos colegas, quero aqui saudar em nome do Fernando, do Mauro, toda a comunidade LGBT que se encontra nessa casa, aos nossos amigos do Partido dos Trabalhadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, e dizer que, sem dúvida, esta é uma noite especial. Não porque nós podemos nos orgulhar da homofobia, mas porque nós podemos nos movimentar contra atos que discriminam a vida humana, que discriminam os direitos humanos. Então, gostaria também de dizer que, quando adentrei a este espaço, eu me emocionei com as cores que aqui estão, porque são cores que para muitos podem ser motivo de chacota, para muitos podem ser motivo de risos, mas para quem compreende que a vida humana ela é igual e, portanto, se constitui de maneira diferente, e é isso que nos dá a riqueza da vida, essas cores assim representam, então, a diversidade.
A diversidade que por muitos atos, gestos, até pela falta de palavra, não é visualizada. Nós vivemos numa sociedade que, historicamente, nos faz crer que somos todos iguais. Somos iguais em direitos, mas somos extremamente diferentes na nossa condição humana e nas nossas opções. A condição de homogeneidade criou e cria barreiras entre nós todos. E mais do que isto, ela cria violência, ela gera violência. E isso nós não podemos admitir. E é por isso, sim, Fernando e Mauro, que aqui representam o grupo, nós precisamos de legislações específicas. Nós precisamos de leis que protegem, que nos protejam. Mas não precisaríamos se nós tivéssemos um movimento que garantisse aquilo que é preceito fundamental, a vida humana, os direitos humanos. Ontem, nós participávamos da Conferência Municipal de Educação. E gostaria de ressaltar que na Conferência de Educação, e esta é uma conquista de mentes esclarecidas, mas, acima de tudo, uma conquista, porque os grupos se mobilizam, mostram a cara, não têm vergonha de mostrar as suas cores e as suas bandeiras. E, por conta desta atitude, nós temos, desde 2010, na Conferência Nacional de Educação, um eixo específico que trata da educação e diversidade, 2 pontos, justiça social, inclusão e direitos humanos. E aí, vou pedir licença para ler 2 aspectos da legislação educacional que trata desta matéria. O tema Educação e Diversidade, Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos constitui o eixo central da educação e objeto da política educacional. Diz, portanto, respeito à efetivação da educação pública democrática, laica e com qualidade social nas instituições educativas de todos os níveis, etapas e modalidades. E aí, mais à frente, essa legislação educacional diz o seguinte: historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBT, ambientalista, do campo, das pessoas com deficiência, dentre outros, denunciam as ações de violência, desrespeito aos direitos humanos, intolerância religiosa, na forma do fundamentalismo, racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, segregação e incidem sobre os coletivos socio-racionais considerados diversos. Nessa alusão à matéria tratada na Conferência Municipal, eu gostaria de reforçar que o gesto desta casa, agradecer ao presidente também por ter acatado a nossa solicitação e dizer que isso, sim, é novo nesta casa. Mas que, mais do que isso, nós precisamos nos unir para garantir este direito de sermos todos diferentes, mas iguais, mediante a legislação e as oportunidades. Dizer ao grupo que eu, particularmente, tenho aprendido muito na convivência com o grupo. Tenho descoberto nuances da sociedade que, por muitas vezes, é mais cômodo fechar os olhos, não querer enxergar. Vocês me fazem enxergar uma cidade e uma sociedade preconceituosa, mas também me fazem crer que, quando nós nos unimos, quando nós nos organizamos, é possível, sim, ver a vida mais colorida, ter uma sociedade de paz, uma sociedade que valoriza cada um na forma como ele é. Então, quem tem que agradecer sou eu, pela oportunidade que tenho, a cada dia, a cada encontro, de ver que nós nos enriquecemos nestas cores, nós nos enriquecemos nesta diversidade. Eu desejo que a data,
né, do dia 17 se torne uma data de reflexão, porque, como dizia a Andréia, não temos muito para comemorar. Fernando bem anunciou os números. Temos muito a refletir. E é na nossa cidade, é aqui, bem próximo da gente, que a gente se organiza e que a gente merece e pode ser feliz. Que essas cores, então, permaneçam nesta casa, permaneçam sempre no nosso chamamento de que quem ama a vida, ama ela na sua plenitude, ama ela na sua condição como ela é, e não exige que seja diferente. É muito fácil amar pessoas brancas, heterossexuais, de condição econômica favorável. É muito fácil também na retórica dizer que nós respeitamos a diversidade, mas na prática é um exercício. Então, que vocês possam nos ajudar dia a dia a instituir políticas públicas que valorizem a diversidade humana e que, acima de tudo, mostrem na prática condições efetivas de abrigar a vida humana na plenitude nesta cidade. Obrigada a vocês e retornem a esta casa sempre. Sempre serão bem-vindos e que a gente possa construir momentos como esses, com legislações também específicas. Saúde a todos, felicidades.